pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare. Nunca pare em tempos de guerra. Nunca pare, libera a palavra. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. O escape, o descanso, cura, recompensa vem sem demora. Nunca pare de lutar. 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 Está no ar o programa Encontrando Jesus na Madrugada, um programa totalmente independente e interdenominacional que visa levar o melhor da música evangélica e também das mensagens da Palavra de Deus até você. Todas as quintas-feiras, a partir deste horário,
meia-noite até as 2 horas da manhã. Estamos com vocês. Mas ao cheiro das águas em meu ministério, Deus levanta. Apresentação, esse que vos fala, evangelista Elias dos Santos Sates. Ao cheiro das águas, na minha saúde, Deus tocar. Eu fui uma árvore morta, mas ao cheiro das águas, vi minha família, Deus salvar. Equipe do programa Encontrando Jesus na Madrugada, evangelista Elias dos Santos Sates, pastor Lucas Gabi, evangelista Flávio de Borba e operador Eli Sates. Atenção para os colaboradores do programa Encontrando Jesus na Madrugada, que vai ao ar pela Liberal 102.1 todas as quintas-feiras a partir da meia-noite até as 2 horas da madrugada. MJ Líder, do meu amigo Moisés Rodrigues, fabricação de esquadrias de metal, situada na rua Ângelo José Bordim, 1164, Guaporé. Contato 54-3443-2691, 3443-2691. E também a empresa Fopa Gás, distribuidora do gás Liquigás, o melhor gás aqui de Guaporé, do nosso amigo Cleito Fopa, situado na rua Elias Escalco, número 65, no bairro Planalto, aqui em Guaporé. Telefones de contato 3443-4437, 54-3443-4437, 3443-6601, 54-3443-6601, 54-999-13-9727, 54-999-13-9727 e 54-996-26-59-42. Plantão 54-996-02-6533. Repetindo, 54-996-02-6533. Agradecemos também aos outros irmãos que estão colaborando para que esse programa esteja no ar. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor. Obrigado. Por que parar agora? Se você veio até aqui, não pense em desistir, apesar dos temporais. Quem tem fé um dia alcança, com perseverança, avance um pouco mais. Existe uma força incrível que opera dentro de você. A graça do Deus infalível vai te fortalecer. Enquanto os seus inimigos querem ver você morrer, Jesus se levantou do trono pra te defender. Enxugue o rosto e tenha fé, e mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus se mantém de pé. O mal tentou até te exterminar, Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar.
graça do Deus infalível vai te fortalecer. Enquanto os seus inimigos querem ver você morrer, Jesus se levantou do trono pra te defender. Enxugue o rosto e tenha fé, e mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus se mantém de pé. O mal tentou até te exterminar. Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar. Enxugue o rosto e tenha fé, e mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus se mantém de pé. O mal tentou até te exterminar. Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar. Para te guardar. Aleluia, glória a Deus. Estamos no ar, programa Encontrando Jesus na Madrugada. Um programa especial de primeira. Vamos hoje falar sobre algo muito importante que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? Algo muito complicado, complicadíssimo. Nós vimos que desde o início da criação do homem, quando Deus colocou dentro do jardim do Éden, o homem tinha tudo e a mulher tinha tudo dentro do jardim do Éden. Por várias vezes o Senhor vinha a conversar com eles à tardinha, vinha conversar com Adão e Eva lá no jardim do Éden, assim diz a palavra do Senhor. Mas um dia alguém se fez presente naquela situação, dentro de um lugar abençoado, aonde o homem e a mulher estavam no jardim do Éden, que foi o diabo, a serpente, e veio e chegou em Adão e chegou em Eva, né? Primeiramente chegou na Eva e começou a fazer a cabeça da Eva. E a Eva, de tanto a insistência do diabo, a Eva se dobrou e deixou de temer a Deus, de obedecer a Deus. Tomou do fruto proibido, convidou o seu marido, vamos juntos comer. Talvez Adão quis resistir, mas por fim ambos comeram, por causa de uma proposta de ter entendimento e ser igual a Deus. E aí o que acontece? Deus disse assim: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas dessa do conhecimento do bem e do mal não comereis. Mas de tão convincente que foi a serpente, e tão maravilhoso, hipoteticamente falando, que parecia aos olhos de Eva ser uma pessoa que tivesse a mente de Deus, a Eva e Adão, neste momento em que pecaram contra Deus, deixaram de temer a Deus, porque Deus disse: a hora que vocês pecarem e comerem desse fruto, vocês morrerão. E a serpente disse para eles: não morrerão não, vocês vão continuar vivendo, só Deus não quer que você seja igual a Ele, que tenha bom entendimento. Então, neste momento, Adão e Eva perderam o temor de Deus. E aí foram expulsos do jardim do Éden. Veio a história do ser humano. Caim matou Abel.
Caim sabia que não deveria fazer esse ato, tirar a vida do seu irmão, mas por falta de temor de Deus, ele tomou de uma arma e matou o seu irmão. E assim veio se estendendo essa maldade, essa falta de temor a Deus, até quando o povo estava no Egito. E Deus começou a mandar as pragas para assolar aquele povo, porque era um povo mau, que estava dominando o povo de Israel, estava escravizando o povo de Israel. E aí Moisés disse: deixa sair este povo, deixa eu sair comigo. O rei disse: não, não vai ir. Então diz o Senhor que vai começar a vir pragas. O rei, em outras palavras, deixa que venham as pragas. Mas era Deus que estava falando através de Moisés. Mas o rei não deu crédito à voz de Deus, porque ele não tinha temor de Deus. Começou a vir as pragas, e eles começaram a entrar em polvorosa, começaram a entrar em desespero. Temiam as pragas. Quando Moisés e Arão chegavam no palácio, eles já pensavam: e vem mais uma praga. Mas jamais se dobraram diante de Deus. Então o homem e a mulher nos nossos dias estão parecidos com esse rei. Temem as pragas, mas não temem a Deus. Temem as pragas, mas não temem a Deus. Esse é o tema do programa nesta madrugada. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Que Deus venha abençoar as vossas vidas, as vossas famílias. Aonde você estiver nesse momento, que a graça do Eterno, que a bênção do Todo-Poderoso e as misericórdias, elas venham nos alcançar. É interessante e um tema muito vasto quando começamos a falar sobre as pragas que foram até o Egito, para que então começasse o processo de libertação daquele povo. Aí mais para frente nós vamos olhar e ver que Moisés, através da direção de Deus, caminhando rumo a uma terra que era a promessa do Senhor, uma terra que manava leite e mel, uma terra com prosperidades, uma terra que viria a ser herança do Senhor para aquele povo. O Senhor pede a Moisés para que enviasse espias. E nós sabemos os espias que se destacaram: Josué, Caleb, pessoas que olharam para aquilo que Deus estava prometendo. É a função do nosso dia a dia. É aquilo que o Senhor tem a nos oferecer dia a dia, é a promessa. Quando o Senhor, meus queridos, Ele nos traz uma promessa em um assunto aos nossos corações, nós temos que ter respeito, o temor ao nosso Senhor em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Quando Deus prometeu, Ele disse: eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel, eu vou levar vocês à liberdade, eu vou levar vocês a uma terra ao qual existirá uma herança por toda a vida, de geração em geração. Moisés é designado a enviar os espias vão, eles provam, eles veem com seus próprios olhos o fruto daquela terra. Figos gigantes, cachos de uva que 2 homens tinham que carregar.
Mas então eles voltam. E é aí que começa a se tornar interessante aonde está o temor dos homens que, segundo o propósito de Deus, temos bênçãos, temos propósitos a se cumprir na nossa vida, mas onde está o nosso coração? Aonde está a nossa alegria em servir e em temer a Deus? Porque quando os espias voltaram, Moisés ele chega e pede, e daí como é que era essa terra? Olha, essa terra realmente mana leite e mel, essa terra realmente é uma terra fértil. É uma terra vasta, uma terra que tem água, é uma terra que produz, é uma terra, é uma planície, é linda, mas aí mora o porém. Aí mora o porém. Mas os homens daquela terra eram maus e nós éramos como gafanhoto diante dos seus olhos. Mas aí se levanta aquela geração que eu gosto de falar, a geração de Josué, a geração de Caleb, aquela geração que olha e diz: opa, o que está acontecendo? Quem que nos prometeu? Foi o homem ou foi Deus? O projeto é do homem ou o projeto é de Deus? Se foi Deus quem nos prometeu, se tememos a um Deus que vive, a um Deus que reina, a um Deus que tem tudo sob controle e nada passa desapercebido dos seus olhos, certamente o Senhor vai nos dar. Aí nós vemos uma geração que teme as pragas e não teme a Deus. Mas também nós vemos uma geração de joelhos dobrados a Deus e que acredita no seu real propósito. Meu querido, aonde você está nesse momento? Quem rasgou o teu projeto? Quem colocou fogo na tua eira? Quem virou o teu acampamento, quem sabe, de perna pro ar? Agora é tempo de você botar na balança. Deus te prometeu? Vá firme, sê forte, sê corajoso. Porque em nome do Senhor Jesus, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida e você vai poder testemunhar as maravilhas que o Senhor fez. Diante das todas as pragas que o Egito enfrentou, o povo hebreu que estava na terra de Goze, nenhuma sequer veio a se infiltrar no meio deles. Por quê? Deus protege e cuida dos seus. Seja abençoado, fica conectado nesta mensagem essa noite, nessa programação, encontrando Jesus na madrugada. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amigos, ouvintes. Eu sei que tem muitos que estão nos escutando aí pela live, assistindo, pela rádio. Nós queremos deixar então o nosso abraço especial para você, que nesta madrugada a gente possa ter um encontro com o nosso Senhor, né, e aprendermos junto da palavra de Deus. E quando o pastor estava falando, o pastor Lucas aqui estava falando sobre a obediência, né, a desobediência a Deus muitas vezes, né, temem muitas vezes as pragas, mas não temem a Deus. Eu me reporto agora nesse momento a uma passagem de Levíticos, no capítulo 25, aonde fala a desobediência do povo de Israel. Levíticos capítulo 25 fala assim: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem poderás a tua vinha.
O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Como se sabe, Deus ordenou ao povo judeu o 7º dia da semana, chamado Shabat. Neste dia, vocês devem abster-se de fazer quaisquer tarefas cotidianas. Deus também ordenou que guardássemos outro tipo de Shabat. A cada 7 anos, a terra de Israel terá um Shabat. Neste ano de descanso, não poderás trabalhar a terra. O Shabat da terra chama-se Shemitah, que significa deixar livre ou retirar-se. Durante o ano de Shemitah, os agricultores de Israel abstenham-se de lavrar a terra, porque Deus ordenou ao povo judeu, a mitzvah, nos mandamentos, de guardar o ano de Shemitah, o 7º ano. E Deus fez uma promessa ao povo judeu. Além de tirar o povo do Egito, como prometeu a Moisés, Deus fez 3 promessas ao povo judeu. Se o povo judeu cumprisse com os desígnios que Deus tinha colocado naquele povo. O primeiro era que Deus prometeu que a colheita do ano anterior ao ano 7º duraria 3 anos. No segundo, Deus prometeu que durante o ano 7º ficariam satisfeitos o povo com a sua produção agrícola, que ia durar. No terceiro, Deus, se guardares o ano 7º, estarão seguros dos seus inimigos, o povo de Israel. E o povo de Israel desobedeceu a Deus e trabalhou na terra por 490 anos, interrupto. Sendo assim, devendo 70 anos de descanso da terra. Pela desobediência, Deus permitiu que o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, se levantasse em guerra contra Israel e vencesse o confronto e colocasse o povo de Israel em escravidão por 70 anos. E Nabucodonosor, após ganhar a guerra do povo de Israel, fez 3 levas para ser escravo na Babilônia. Na primeira leva, Nabucodonosor então leva Daniel. E nas outras levas seguintes, leva o restante do povo de Israel. O que eu quero dizer com essa introdução, com esse texto que eu li até o momento? É que, na verdade, pela desobediência, o povo pagou caro. Muitas vezes, a quem você teme? Você teme mais as coisas desse mundo ou você teme a Deus? Isso é um ponto de interrogação que fica. A quem você teme? A Deus ou aos vírus? Será que hoje o teu temor está em Deus? O povo de Israel, por desobediência e não temer a Deus, pagou caro. 70 anos no exílio, 70 anos como escravo na Babilônia, por desobediência a Deus. Por isso, nesta noite, nesta madrugada, eu quero dizer a você: tema a Deus, porque Deus sim tem o poder de fazer nós sermos escravos ou nós sermos libertos. Nesta noite há uma pergunta a você: quem você teme? Graça e paz, queridos ouvintes, irmãos, amigos.
Vimos grandes explicações baseadas na Bíblia Sagrada. Um livro que foi redigido pela verdade, pelo Espírito Santo. Quem escreveu essas palavras nos deu o norte, nos deu o caminho a seguirmos. E vivemos momentos nunca vividos pela nossa geração. Uma seca que, segundo estudiosos, que há mais ou menos 103 anos não acontecia no sul do país. A pandemia com mortes acima dos 320 mil no mundo. Não bastasse isso, temos as outras doenças, acidentes de toda a ordem que estão matando pessoas. Hoje, segundo um site de registro mundial de estatísticas, estamos neste ano próximos a 23 milhões de óbitos até o dia de hoje. Isso no mundo. E a mídia mundial, que somente noticia sobre coisas ruins, vem a depressão na pessoa. O convívio em isolamento aumentando a violência doméstica. Pessoas assustadas, cabisbaixas, com pouca autoestima por complexos do passado. Não bastando essas pragas, tem a dos gafanhotos também, na África, aqui próximo de nós também, no Paraguai. Tudo isso soma-se a palavras de maldições proferidas por pessoas, até mesmo amigos, ou até da família. A inveja, a feitiçaria. Somente Deus para nos dar o livramento disso tudo. Tudo isso se resume a pragas que Jesus Cristo nos liberta. Sigamos o exemplo de Davi, que viu Deus agir em sua defesa, transformando maldições em bênção dobrada. Quando Samuel foi ungir a Davi, Deus disse que era Davi o escolhido. Golias foi vencido pelo poder do nome do Senhor com apenas uma pedrinha. Nabal recusou-se a ajudar e morreu subitamente. Mical, sua esposa, o desprezou e ficou estéril. Saul o perseguia, acabou se suicidando. Seu filho Absalão o traiu e morreu pendurado em uma árvore. Semei se humilhou, por isso foi poupado. Deus livrava Davi de todos os seus inimigos. Então deixe Deus agir em sua vida. Creia nele, que ele transforma todo o mal em bênçãos. Amém. Se você glorificar, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir. Não. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Deixe o Espírito de Deus fluir na sua vida nesta madrugada, que Deus vai abençoar o seu coração. É um tema muito palpitante, né? É um tema muito atual, é o que nós estamos sentindo na pele, é que eu tenho visto, né? Nas minhas andanças pela cidade, e a gente tem percebido uma paranoia fora do comum, né? Pessoas abrindo portas com os cotovelos, né? E achando que isso é o suficiente. Mas nós que temos Deus na nossa vida, né? E tem muitas paranoias que estão fazendo aí, né?
achando que estão se protegendo desta praga. Mas a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todos os cuidados cabíveis ou que tenhamos condições de tomar não serão suficientemente isolante, que vão isolar as nossas vidas, para nós não sermos contaminados. Todo cuidado é pouco, mas todo cuidado não é o suficiente. Se Deus não guardar você, se Deus não guardar a minha vida, não guardar o meu pai, não guardar a minha mãe, não guardar os meus amigos, meus irmãos, nós estamos à mercê desta praga. Nós não tememos a praga porque tememos a Deus. Tomamos nossos cuidados? Sim, tomamos. Temos medo? Não temos. Tomamos cuidados porque isso faz parte de uma pessoa sábia e inteligente. A Bíblia diz que não é para nós tentar o mal. É para nós nos proteger. E Davi, ali o povo de Israel, acharam aquela cidade muito fortificada. E lá dentro daquela cidade de Jericó ainda existiam gigantes. Pessoas muito altas, muito fortes, adestradas em guerra. Era uma cidade onde era impenetrável. Gigantes. Então hoje nós falamos que as pragas, as doenças, as enfermidades muitas vezes são gigantes, que nós precisamos vencer. Se Moisés fosse atrás dos 8, né, pastor Gabi? Dos 10, quer dizer, dos 10 espias. Se ele tivesse ido atrás da conversa dos 10, ele não tinha nem se movido do lugar. Mas ele conhecia, tinha 2 ali, jovens, que eram homens tementes a Deus e sabiam do poder que Deus tinha. Uma revelação, Deus nos dá uma revelação que, na verdade, Deus não precisa da maioria para fazer. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz através da minoria e faz bem feito, porque Ele é verdade. O projeto de Deus, ele não é um corpo aleijado, não. É completo. É verdade. Deus, quando começa, Deus ele termina. E é tão interessante começar a falar sobre Davi, sobre o gigante, que Provérbios, a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade. Davi era homem de Deus e temia a Deus. Aí você agrega a palavra de Efésios 6:12, onde que fala sobre o capacete da salvação. E Davi indo até o gigante fazendo chacota de Davi, dizendo: tá, mas e daí? Me mandaram um cachorro aqui que vem com um pedaço de pau aí pra mim. Ainda hoje eu vou lançar esse cara, as bestas feras, vou rasgar ele aqui no campo de batalha e não vou precisar nem agir muito. Creio que o gigante deve ter pensado algo parecido. Mas e daí, Davi? Quando você tem o capacete da salvação, quando você está munido daquilo que é de Deus e você persevera naquilo que é de Deus, quando você teme a Deus e não as pragas, e não os gigantes, e não o gigante, aquilo entra de um lado, sai do outro e você faz como Davi falou. Quem é esse incircunciso para falar do meu Deus? Não é eu, é o meu Deus que fará. Uma pedrinha, pof, o gigante caiu no chão. Porque Deus, ele não precisa de muitas coisas para agir, não. Apenas uma pedrinha, bem direcionada. Então interessante que o gigante estava com uma armadura, capacete, e a pedrinha foi aonde? Lá bem na frestinha. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes quando tememos o nome dele. E traz a sabedoria. E Deus pega as pequenininhas coisas. A Bíblia diz que ele pega as pequenas coisas para confundir as grandes, e as que não são para confundir aquelas que são. Então, para que o poder de Deus ele apareça, ele se sobressaia, então Deus usa as coisas impossíveis. Era praticamente impossível aos olhos humanos Davi derrotar o gigante.
era praticamente impossível, mas Davi sabia em quem ele confiava. Davi confiava em Deus. Davi confiava no Senhor. Aleluia. E nós, que somos servos de Deus, devemos confiar em Deus. O gigante parece tão grande, né? Parece tão avolumado esta praga do Covid-19, né? E se nós formos analisar, olha só como é interessante a história também, né? Porque, na verdade, Davi, quando foi vestir as armaduras, as armaduras eram mais quase pesadas que Davi. E Davi não quis. Não serviu. Não serviu, né? Não eram dele. E Davi, na verdade, vai para a batalha contra o gigante. Na verdade, ele vai confiando unicamente em Deus. Sem nenhuma armadura visível. Você... Interessante, irmão. O evangelista irmão Flávio falou agora. A armadura não serviu porque Saul era homem de porte maior de Israel, né? Era o maior de todos. Mas não queria pro campo de batalha, tava com medo. Ele era quase o tamanho do gigante, eu acredito. Tá, e hoje nós vemos pessoas que se intitulam grandes, mas acuadas. Verdade. Misericórdia. Outro Olha o que a palavra diz. Outro problema, irmão Lucas, tem muitos que dizem que não tem medo do coronavírus porque confiam em Deus. Mas como é que está a vida dessa pessoa com Deus? Bota na balança a vida dessa pessoa. Eu sou um cristão. Mas que tipo de cristão tu és? É o cristão que conhece a Deus ou Deus te conhece? Quando você pergunta se Deus te conhece, você está seguro de que está livre de uma peste, de uma praga? Qual é que é a sua certeza em afirmar que eu sou um cristão? Você simplesmente foi lá uma vez na igreja, aceitou Jesus, fez a sua confissão de fé e se intitula hoje como vacinado para qualquer tipo de coisa. Cuidado. A segurança vem de Deus, não de ti. Muitos têm a certeza por uma confiança de Deus. Eu tenho confiança em Deus. Deus é justo, Ele é certo, Ele é correto, Ele protege os seus. Mas como é que está a minha vida com Deus? Irmão Eli, a definição disso é positivismo. Eu sou positivo. Positivismo quer dizer que pensa só positivo. Pensar positivo não é o suficiente. Existe um trabalhar de Deus, existe o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Isso. Experiências. O temor do Senhor é afastar-se do mal, afastar-se de fazer as coisas erradas. Ninguém está livre de errar, mas nem Davi aí, que era segundo o coração de Deus. Olha só quantas coisas ruins Davi fez, mas ele tinha no seu coração o temor de Deus. Ele temia, ele tremia diante de Deus. Os Salmos de número 55 e verso 5, ele disse assim, ó: temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Chegou uma certa fase da vida de Davi que ele tinha cometido um pecado muito grave diante de Deus. E esse terror que sobreveio sobre ele era o terror de que Deus ia fazer justiça na vida dele. Deus ia trazer para ele a colheita do mal que ele semeou. E aí então ele começou a tremer, disse: meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo, com a minha família? A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar. Deus demora, Ele é longânimo, Ele é tardio em se irar. Mas Deus também se ira. Tem muita gente pregando aí que Deus é só amor. Você está muito enganado. Essa sua teologia é uma teologia que não existe. Não é uma teologia bíblica. Se você olhar, Deus é um Deus que se ira. Quando Ananias e Safira chegaram diante de Pedro e quiseram aplicar um engano lá, eles saíram dali,
levados mortos. Então, se Deus fizesse como ele fez no Velho Testamento, olha que não sobraria ninguém vivo na face da terra. É que hoje nós podemos ver assim, irmão Elias. Passado muito a mão na cabeça, vamos logo ao assunto. É verdade. Sabe o Evangelho da Graça? Quando é pregado só o Evangelho da Graça, que é o Evangelho daquele momento de renúncia, e vem que Deus te perdoa, Deus é amor, Deus perdoa o pecado. Só que nós temos que ver que o reino dos céus ele é tomado por esforços. Você aceita Jesus, tem o Evangelho da Graça, que é o favor não merecido das misericórdias do Senhor, nos perdoando a cada dia. Só que o esforço, ele entra, podemos dizer assim, o Evangelho do Reino. Compromisso com Deus. Quando criamos compromisso com Deus na nossa vida, nós começamos a temer. E o temor, nós podemos conjecturar ele da seguinte forma. Quando você tá na rua, aí encosta um carro e vem para te assaltar, você sente medo. Isso não é temor. Agora, quando um policial ele diz para você, ó, para ali, me dá a tua habilitação, teus documentos do carro, você para e você o respeita, porque você sente temor à autoridade que ele tá te passando. É o outro lado, né? É o outro lado. Toma cuidado, né? Toma cuidado. Então, temor é respeito. Temor é cuidar para não fazer, não machucar aquilo que Deus está nos proporcionando dia a dia. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Então, o salmista Davi, ele escreveu mais uns salmos aqui que diz: bem-aventurado, salmos, depois eu digo salmos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem prazer. Olha só o segredo, que nos mandamentos de Deus tem prazer. A sua descendência será poderosa na terra. Glória a Deus. A geração dos justos será abençoada. Fazenda, riqueza haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmos de número 112, versos 1 a 3. Então aqui nós vimos o salmista escrevendo esta palavra, né? Que tem prazer nos mandamentos de Deus. Muitos querem dizer que são salvos, que têm Jesus na vida, mas não querem obedecer os seus mandamentos. E aí só pega... porque Jesus, sabe, o irmão Lucas, eu acho que tu não sabe disso, mas eu vou te dizer. Jesus disse assim, ó... amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você amar o teu próximo e se você amar a Deus, você está bem. Mas o que é? Jesus disse assim, eu vou resumir em 2 mandamentos. Mas ali está os 10 mandamentos dentro desses 2 mandamentos. Aí ele mata, ele rouba, ele adultera, ele faz isso, faz aquilo. Não, Jesus disse que nós devemos amar o próximo, né? Não, eu dou um abraço nele, eu dou as mulheres que têm o costume de beijar, eu dou um beijo nela, né? Que tem o costume de abraçar, abraça, né? Não, eu amo ele, mas ele vira as costas, se ele puder, ele vai atrás da mulher do cara, né? E outras coisas mais. Então, o que é temer a Deus? Temer ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor se desvia do mal. Foi isso que Deus disse do Jó, disse para o diabo: olha ali o meu servo Jó, ele é um homem temente e se desvia do mal. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e noite. Sentar à roda dos escarnecedores é fazer como os escarnecedores fazem. Fazer tudo que eles fazem. Ali é falar palavrões, né? Outras coisas mais. Mas hoje, se sairmos pelas casas e perguntarmos quantos deles são cristãos, certamente todos dirão que são cristãos. Mas que lugar ocupa Jesus Cristo nessas vidas?
Ser cristão significa conversão aos princípios e mandamentos, buscando ser iguais a Cristo. Você se arrepende de seus pecados e segue a Ele. Mas precisamos saber que conversão não é uma vacina, como citei antes, que você faz e está imunizado do pecado. Precisamos passar o resto de nossas vidas nos arrependendo de nossos pecados, porque continuaremos certamente pecando. E crendo no Senhor Jesus Cristo, pois aquele que começou a boa obra em nós, ele terminará. O verdadeiro cristão deve andar pelo caminho da justiça, pois a Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, não se faz mais aquilo que fazia antes. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E a coisa mais importante de um cristão não é ter conhecido a Cristo, e sim que Cristo o conheça. Podemos dizer que tudo o que vocês veem vai apodrecer, vai terminar um dia. Todo título que você conquistar será perdido no dia da volta do Senhor. Toda glória que receber dos homens vai terminar em nada. Portanto, viva por aquilo que é eterno. Viva por aquele que morreu na cruz do Calvário. O verdadeiro evangelho irá ser mapa para a sua vida. Precisa ser aquilo que você mais deseja. Viver a vida eterna com Cristo no céu. E o verdadeiro temor, ele vem com a conversão. Quer dizer, mudança de vida. Almejar o que não é palpável também. É. Isso. Então, a pessoa, quando ela tem temor de Deus, ela entra pelo caminho da verdade, da palavra de Deus, e começa a aprender. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprendendo com o Senhor. Vamos aprendendo com a palavra de Deus. E ela vai surtindo efeito. Nós vamos conhecendo a verdade e a verdade vai nos libertando. E quanto mais nós conhecemos a verdade, mais libertos nós somos. E quanto mais libertos nós somos, mais tememos a Deus, porque sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós nos tornamos pessoas sábias, pessoas que procuram andar em novidade de vida, andar na presença do Senhor. Então nós precisamos desse temor na nossa vida. Muitos já perderam, né? Para aplicar uma mentirinha e uma mentira grande, mas é só se ver apertado e ele aplica já na hora, né? É só dar não, eu tenho que convencer, então eu vou aplicar essa mentira aqui, né? Da vida, né? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, né? Então tem gente que num piscar de olhos ele já vira da água para o vinho, né? Eu sou crente, né? Como eu tinha um senhor aí, né? Que eu não vou citar o nome, e que ele diz: eu sou crente, mas o meu facão não é. Então tem. Ou é aquele crente 880, né? É. Ou ele tá na igreja ou ele tá fora. Né? Então não existe um meio termo, não existe uma... Nem água doce e salgada na mesma fonte, né? É uma coisa que se não tá do jeito dele, eu largo tudo. É. Né? Não tem um meio termo aí que ele possa se agarrar em Cristo e ir andando, né? Que nem disse Paulo, né? Combatendo o bom combate, tem que ir andando, né? Até guardar a carreira, mas é um progredir, na verdade, né? Contínuo. Não é aquela loucura de não, eu sou crentão hoje, né? Tudo tem que estar correto, certo. E aí quando dá alguma coisa errada, mano, no outro dia já larga tudo, deixa tudo, já Deus não presta mais para ele, né? A igreja não presta mais. E a culpa é dos outros. A culpa é dos outros, empurra a culpa em todo mundo, menos na pessoa, né? Então, Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação. Ele deve ser contínuo. É verdade. Amanhã eu devo almejar um pouco mais do que aquilo que eu fiz ontem. Então nós devemos crescer e crescer amadurecendo. O amadurecimento ele nos traz experiência, né?
O amadurecimento, ele nos traz uma forma nova de ver a vida. Nós aprendemos com as quedas, com os tombos, nós aprendemos no choro, nós aprendemos na alegria. Então, como Paulo disse, eu tanto sei, né, estar exaltado quanto ser humilhado, tanto ter como não ter. Então, tudo isso contribui, tudo isso nos ajuda. Só que muitas pessoas, hoje nós podemos ver também que elas estão assimilando bênçãos palpáveis. Eu temo a Deus, eu estou nos caminhos do Senhor. Mas pera lá, vamos partir para Isaías, quando a palavra diz que Deus ele usou o rei da Síria, Senaqueribe, por um longo tempo para exortar nações e dando vitória à Síria. Só que chegou um certo momento que Senaqueribe ele botou a gravatinha no pescoço, ergueu, empinou o nariz e disse: pô, eu tô fazendo, eu tô acontecendo. Achou que era o tal, né? Até que Deus falou: vou te lançar um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, eu vou te tratar como um animal para tu ver quem que faz. Então, Deus, ele se ira, né? Deus, ele é justiça. Diz o pastor Abraão aqui, ó. Deus, desde o princípio, o povo temia as pragas, mas não a Deus. Ele diz mais aqui, ó. Deus é amor, mas também é justiça. Vai aí um grande abraço ao pastor Abraão. E do pastor Abraão, né? Irmã Juraci Fonseca, Sense. Vamos ver mais quem está aí ligado conosco. A Marilúcia Borges, um grande abraço. O Luiz André Silva, a irmã Ivone Saldanha, o Evandro, a Fátima lá de Cruz Alta, né? O Misael Belém lá de Gravataí, se não me falha a memória. A Gabriela Pires, Deus te abençoe, Gabriela. Minha cunhada. Nós temos aí muitas pessoas, né? Pastor Ronaldo, outras pessoas que estão aí ligadas conosco, né? Que não tem, como se diz, curtido aí, né? Também temos aí o Alessandro, o Tigrinho, tá aí, ó, curtindo agora aí, ó. Alessandro. Grande abraço, nosso amigo Tigrinho, né? O Alessandro Tigrinho, o pastor Ronaldo está aqui, ó. Abraço ao pré-candidato também, o Adalberto, né? Que vai estar pré-candidato aí à prefeitura, né? Guaporé, nosso abraço. Está na escuta o Alessandro, né? O Alessandro que está na escuta aí. Nosso abraço também. Irmão Tiago Duarte aí que compartilhou o vídeo, Deus te abençoe, que é o pastor aqui da rádio, o líder do Serra Gospel e também o coordenador de toda a programação aqui das 22 horas até as 2 horas da madrugada. Grande abraço, nosso irmão, amigo do peito aí, Tiago Duarte, Deus te abençoe. E também os nossos patrocinadores que estão nos ajudando. Vai um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe a sua vida nesta madrugada. Nós estamos felizes de ter você juntamente conosco. Deus é maior, aleluia, que todas as dificuldades. Então nós devemos, primeiramente, temer a Deus, aleluia, e saber que Deus é poderoso para nos livrar de todas as pragas. Aleluia. Nós temos aqui também, ó, um exemplo vivo do momento difícil que estava passando a humanidade. Foi a vida de Noé, né? Ao lermos a história de Noé, aprendemos a importância da fidelidade, pois no meio de uma sociedade corrompida, ele se colocou como pregoeiro da justiça, dando ouvido à voz de Deus, executando, né, minuciosamente as ordens que lhe fora confiada. A fidelidade de Noé nos inspira a sermos cristãos exemplares, que vive, né, em obediência a Deus, em exercício da fé e de suas promessas. Aqui, irmão Flávio, nós vimos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, olha só, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé.
Está em Hebreus capítulo 11 e versículo 7. E se nós fosse analisarmos profundamente essa palavra, nós vemos que, na verdade, Noé, naquela época, existia a praga no mundo daquela época, tá? Era a carnalidade que existia naquele lugar, né? A gente via que na verdade, ninguém não tinha mais um respeito mútuo, né, na sociedade em si, né? E Noé se levanta como alguém pregando a verdade de Deus, temendo a Deus e pregando a verdade da libertação, né? E hoje, muitos se levantam também, né? Tipificando aquela época de Noé, pregando a verdade e crendo em Deus. E dizendo muitas vezes que nos dias que estamos vivendo nessa sociedade hoje, pelo que nós estamos passando, que olhem a Deus, creem em Deus, confiem em Deus, né? Acredite mais em Deus do que nas coisas desse mundo que está acontecendo hoje. Tudo, como eu citei antes, tudo que você vê com os seus olhos, todo título que você tem, tudo aquilo que você carrega, vai ficar aqui. O que Deus vai tirar de você é sua alma, seu espírito, seu caráter espiritual, seu respeito para com Ele. Morreu na cruz do Calvário Jesus Cristo para nos livrar de todo o pecado que tínhamos. Porém, temos que ter uma vida parecida com a de Jesus. E os evangelhos nos ensinam a fazer isso. Nos ensinam a andarmos pelas promessas do Senhor. Tia Clau, um beijão. Tia Clau está assistindo lá. Um beijo, tia. Um abraço especial para ti, Tia Clau. Ela está em Porto Alegre ou está lá na praia, né? Então ela tem 2 lugares. Eu vejo aqui que ela está assistindo, um abraço, viu? Grande abraço a nossos parentes, nossas tias, né? Eu estava olhando aqui também, lá de Cruz Alta. Onde é que está aqui? Deixa eu ver aqui. A Fátima Albuquerque, a tia do Eliseu e do Edson. Deus abençoe. Boa noite para nós aí, abençoado, uma boa noite de Deus, abençoe vocês aí. Nós sempre primamos para trazer uma palavra de ânimo e tal. Ela toda correção, ela visa trazer bênção. Se for feita com amor e não no sistema de acusação. E o que nós estamos fazendo aqui não é acusar as pessoas. Né? Nós estamos aqui falando do mal, falando das pragas e dizendo que nós devemos temer a Deus. Tem uma linha de raciocínio aí, irmão Flávio, e eu percebo algumas pessoas que seguem essa linha de raciocínio, uma vez salvo, sempre salvo. Aí o que eles fazem? Eles bebem, fumam, jogam, fazem de tudo. Porque eles já são salvos, já foram carimbados. Né? É um erro muito grave. Quando Jesus vier a buscar a sua igreja, Jesus disse assim na sua palavra: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mais ou menos é aquilo que nós comentávamos antes, né? Que é o 880. Ou em outras palavras, é isso aí. Então, tipo assim, eu tô salvo, então agora eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me escolheu, né? Então... Aí ele diz assim, não, a Bíblia não condena quem bebe. E aí ele meta-lhe cerveja. Estamos falando sobre salvação, sobre as pragas. Tudo aquilo que não traz benefício para a sua vida é praga. É praga. E isso vai destruir a sua vida. Muitos vão perder a salvação porque acham que essas coisas não fazem mal. Então, eu não sou aqui o mestre puritano, né? Não quero me posicionar aqui como mestre puritano, mas vamos seguir a palavra, vamos seguir a Bíblia. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Também diz que o caminho e a porta do céu são estreitos, né? O caminho que conduz à vida eterna e a porta são estreitos. Então não é simples, tão fácil assim de chegarmos nos céus. E tem muita gente aí que está tentando alargar o caminho. Não adianta tentar alargar o caminho. Deus já estipulou as ordens. Deus já deu os seus mandamentos. Deus já deixou escrito a sua palavra. Aí você diz, eu não creio na palavra de Deus. É problema seu. Você vai ser julgado um dia por essas palavras. E muitas vezes, tem muitas pessoas que estão que nem Faraó, né? Estão agarrando as coisas do mundo
né? E não dando liberdade para Deus, né? Agir, né? E aí vem as pragas sobre a pessoa. Aí depois você diz, mas aonde está Deus? Deus é o culpado, Aonde né? que está Deus? Mas você não larga as coisas do mundo, você não larga as coisas que estão ali presas a este mundo, né? Não... Escutei hoje, irmão Flávio, isso. Onde está Deus? Escutei bem assim. Acho que o homem lá de cima não me quer bem. Não tá olhando mais pra nós. Acho que o homem lá de cima não me quer bem. Aí você faz, você acontece e... Um dia nós vamos nos encontrar Sim. lá em cima também. E outro dia o homem lá de cima não me quer bem. Então, o teu poder de decisão hoje, ele vai te conduzir a caminhos largos ou caminhos estreitos, né? Caminhos fáceis ou caminhos dificultosos. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles escolheram um caminho difícil. Quando saiu o decreto, a palavra diz que no mesmo momento que saiu o decreto, que foi divulgado o decreto, todo mundo teve que se ajoelhar e ostentar aquilo que o homem tinha produzido das suas próprias mãos e dizer, salve o rei, vive e reina para todo sempre. Mas aqueles 3 moços permaneceram de pé, porque eles não viveram um vento de opinião. É verdade. Eu sempre costumo falar desse vento de opinião, porque é isso que a sociedade quer impor. Em quem você está balizado, Isso, na verdade, né? É isso que a sociedade quer impor. Só que no momento que estoura o dia mal, que você tem que estar preparado, porque nunca sabe quando vai acontecer, a tua decisão vai te fornecer alimento para essa jornada. É verdade. Como Deus mesmo falou para Elias, tu come desse pão aí, porque o caminho sobre modo é longo. Mas aquilo que você está comendo hoje vai te sustentar para você chegar até o final. Deus podia ter livrado aqueles moços da fornalha, podia ter livrado, mas Deus quis livrar eles na fornalha, não da fornalha. Então verdade. as dificuldades, elas são para te erguer. Fazem parte Da nossa vida. Deus pode nos livrar da dificuldade, das pedradas, Deus pode nos livrar, mas Deus quer nos livrar na dificuldade, na pedrada. E mais ainda, a Bíblia diz que Deus não permite nada acima daquilo que podemos suportar. Então, é isso que Deus faz. Deus está no controle de tudo. Daí eu pergunto, será, irmão Elias, irmão Lucas, irmão Flávio, que essa pandemia, na permissão de Deus, para nós nos sentirmos fragilizados e voltarmos ao primeiro amor? Será que não é para isso? E uma coisa que eu fico estarrecido, né? Quando você liga a TV, você ouve tudo e mais um pouco, né? A gente não sabe mais para que lado ouvir, para que lado ver, para que lado se voltar. Muitas pessoas estão assim, né? Como diz o ditado, que nem segue um tiroteio, né? Que nem segue um tiroteio, não sabe para que lado vai, né? E na verdade a gente sabe em quem nós confiarmos. A gente ouviu quase que uma vida inteira, né? E ainda hoje está ouvindo através de nós aqui, ó, que existe algo e alguém que é capaz de mudar a tua vida. Jesus, né? E muitas vezes a gente dá mais ouvido para as coisas que são humanas, os prazeres da carne, do que nós se voltarmos para Deus. Então, quer dizer, é muito mais fácil nós aproveitarmos as coisas do mundo, é muito mais fácil nós estarmos aceitando as coisas que são daqui, da carne. Esse é o caminho largo, né? O caminho largo. Mas como é difícil a gente se voltar para Deus, tirar um minuto de oração, um tempo para Deus no dia, dizer, Senhor, esses 5 minutos eu vou tirar para fazer uma oração a Ti nesse dia, entregar minha vida. Porque a nossa vida é uma vida de renúncia. De renúncia. Nós vamos renunciando tantas coisas. A gente prefere muitas vezes ficar meia hora, 1 hora na frente do Facebook, na frente do Instagram, na frente do WhatsApp, conversando com outras coisas com várias pessoas, mas não fica 5 minutos diante da presença de Deus para nós orarmos, buscarmos aquele que é consumador de todas as coisas. Então a gente se preocupa com tudo nessa vida, mas não se preocupa com Deus, não se preocupa da nossa vida espiritual. E a gente deixa, e está passando o nosso tempo, os nossos cabelos estão ficando brancos, a gente não conseguiu se encontrar com o Mestre, e aonde nós vamos parar com essa vida que nós estamos levando? Aonde nós vamos chegar? Como foi nos dias de Noé,
comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E a Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. É o que nós estamos vendo, né? Aí dizem que Jesus é travesti, dizem que... Eu estava ouvindo eu estava assistindo hoje de tarde a Bíblia Proibida. Estão dizendo que Jesus foi casado com Maria Madalena, que teve filhos, e eles estão procurando descendência de Jesus, que teve filhos aqui na terra. Então, existe um trabalhar, né? Não teme a Deus, não teme a palavra do Senhor, e ficam procurando pelo em sapo, né? Ficam tentando desvirtuar as coisas de Deus. Aí tinha uma teóloga que dizia, não, se Jesus teve filho com Maria Madalena, não vai desvirtuar Jesus, não vai mudar nada a vida dele, vai continuar a mesma coisa, porque ele era um ser humano, só que a Bíblia não diz isso, né? Jesus, ele se purificou, ele se guardou em tudo, né? Diz a Bíblia. Mas irmão Elias, você sabe que hoje o que está acontecendo hoje é que muitas pessoas projetam a sua vida para a velhice. E o que está acontecendo hoje na humanidade, no mundo inteiro, está mostrando que a gente não pode projetar a nossa vida para a velhice sabendo que a gente não sabe do dia da manhã. Então o nosso dia é agora. O nosso momento de nós aceitarmos Jesus, nós estarmos na presença de Deus é agora. Porque se nós deixarmos passar esse momento e amanhã acontecer o pior com nós, a gente não vai conseguir chegar na velhice. A velhice jamais vai chegar. A morte, sim, chega às vezes muito mais cedo, né? Muitas vezes é um projeto de construir uma casa no interior. Vou construir uma casa no interior, quando eu ficar velho eu vou pra lá. Vou construir minha casa, que quando eu ficar um pouco mais velho com a minha família, eu vou viver lá. Gente, o momento é hoje. No início era Jesus, como diz na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, Jesus Cristo é mais um benefício para mim me dar bem, para mim usar para a minha vida. O dinheiro, uma boa casa, um bom carro, Jesus está do meu lado. Então, o que tem para acontecer de ruim para mim? Tem muita gente que a Maria vai com as outras, né? É um ditado que se usa e está em voga, em alta. O Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, né? E aí muita gente vai, como eu falei na outra vez, querem se batizar no Rio Jordão, querem fazer isso e aquilo, mas converter dos seus maus caminhos é complicado, né? Não, eu estou batizado no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, então eu estou salvo. Engano. A Bíblia diz que nós temos que perseverar. A Bíblia diz que nós temos que temer a Deus. A Bíblia diz que nós temos que obedecer a sua palavra. Até o fim. Até o fim, né? Pastor Abraão contribuindo aqui, ó. O ser humano está preocupado tanto em ter, tá? E esquece de ser, na verdade. Ter o status de cristão, né? E ser cristão é duas coisas diferentes. Esse título vai ficar, né? E irmão Flávio, não é querer estar julgando, mas a gente conhece as pessoas. Tem pessoas com toda essa pandemia, ele não teve uma atitude de mudança de vida para chegar mais perto de Deus. Continua sendo a mesma coisa, né? Continua 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não passa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É apenas uma coisa que parece ridícula, mas analise bem. É matemático, né? Então a pessoa, ela não muda aquilo ali. Não, eu sempre fui assim, sempre você. Não, a palavra de Deus, quando entra na nossa vida, ela nos muda. Ela muda a nossa vida. E nós temos que dar lugar, né? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, existe um segredo, né? A palavra de Deus tem que estar em nós. E a diferença do evangelho para o mundo é que, na verdade, o mundo é um oceano. E Jesus é um riozinho. É um rio pequeno, de águas cristalinas, né? Que a maioria das pessoas não querem um mar aberto, grandão, né? Lá tem tudo, né? Mas a água cristalina, muitas vezes, é aquela porta estreita que o irmão Eli estava falando, né? Daquela água cristalina, do buscar ali, aquela coisa saudável, né? De Deus, algo diferente,
Eles não sabem que o mar depende dos rios para sobreviver. A Bíblia diz que Jesus é uma fonte de água que salta para a vida eterna. É uma fonte inesgotável. Não seca nunca. É a fonte mais produtiva que existe. Aleluia. É aquela fonte que diz a palavra que vai fazer na vida daqueles que temem e obedecem a Deus uma fonte que salta para a vida eterna. Aleluia. Vamos ouvir mais uma parte de um hino. Aleluia. Se tornar realidade. Seja forte, pois é na luta que se vê o vencedor. Em meio a espinhos sempre surge uma flor. Pra que sofrer se sabe que a felicidade sempre vem. E você, às vezes por coisas banais, você reclama e até esquece que tem alguém que te ama. Eu quero dizer para você, nesta madrugada, que você, aleluia, é uma pessoa especial para Deus. Deus te ama. Deus quer ter compromisso com você, mas você precisa ter compromisso com Ele. Você é especial. Quero oferecer para todos os amigos que curtiram, que mandaram suas mensagens, a todos vocês, esta mensagem nesta noite com Daniel e Samuel. O que se perde pelo ar é folha e pó. O que não serve pra usar vagueia só. E você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus.
Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Você foi chamado pra ser vencedor. E por que querer parar na caminhada? Acredite, tudo isso vai passar, e o hino da vitória você irá cantar. Deus não prova o crente além das forças, não. Ele sabe até onde você pode suportar. Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar, e as promessas que Ele fez se cumprirá. Só depende de você pra isso acontecer. Levante a cabeça e tome posse da vitória. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá. Olha você em tua vida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto ou interrogação, a vitória é garantida. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá. Em tua vida, Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto ou interrogação, a vitória é garantida. Deus não prova o crente além das forças, não. Ele sabe até onde
suportar. Esta lágrima em teu rosto Deus vai enxugar, e as promessas que Ele fez se cumprirá. Só depende de você pra isso acontecer. Levante a cabeça e tome posse da vitória. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a tua história com as próprias mãos. Não tem ponto de interrogação, a vitória é garantida. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá em tua vida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. Não tem ponto de interrogação, a vitória é garantida. Deus escreveu a sua história com as próprias mãos. A vitória é garantida. A vitória é garantida. Glória a Deus. Estamos num tema bastante palpitante nesta madrugada. Salmos de número 27, do versículo 1 a 3, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O salmista está perguntando: a quem eu vou temer se o Senhor é a minha luz e a minha salvação? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei, ou de quem eu vou ter medo, ou de quem eu vou ter algum receio? Ainda que um exército me cercasse. E Davi teve essa experiência. O meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Olha aqui a confiança de Davi em Deus, né? Aqui olha só o que é temor a Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. No Provérbios 16 e 6, diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, a transgressão da lei, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Olha só esse provérbio, que interessante, né? Uma palavra bastante interessante. Aí Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, olha só, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos vários versículos da palavra de Deus. João capítulo 4, 16 a 19 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui está falando temer as pragas, temer o mal, temer as adversidades, ter medo, né?
entrar numa paranoia sem tamanho, né? Num desespero, né? Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então existe uma infinidade de versículos que fala sobre o temor de Deus, vinculado ao amor e à obediência à palavra do Senhor. Então nós não podemos dizer que tememos a Deus e se não obedecemos a sua palavra. Não podemos dizer que tememos a Deus se não obedecemos os seus mandamentos. Então há caminhos que para o homem parece direito. Parece direito. Não, eu estou certo, estou certíssimo. Mas o fim deles são caminhos de morte. Então nós temos que pesar muito bem as nossas decisões. O caminho que nós estamos trilhando. Aquilo que nós estamos fazendo. Vamos olhar para a palavra do Senhor. O que ela diz? O que ela nos diz? Um dia nós chegaremos ante o tribunal de Cristo para sermos julgados. Outros não passarão pelo tribunal, mas chegarão e passarão pelo juízo final. Esse é o pior. O tribunal de Cristo é para quem for salvo, aqueles que temem a Deus. E o juízo final, na sua maioria, vai ser para aqueles que não temeram a Deus. E também para aqueles que foram salvos na grande tribulação. Então, que Deus te abençoe nessa madrugada. O nosso intuito, o nosso querer nesta madrugada é que você entenda, que você tenha mais temor de Deus. E eu sei que você deseja o mesmo para mim. Eu agradeço. Vamos temer mais a Deus. Eu me incluo junto com você. Eu não vou querer jogar a seta para você. Eu estou junto. Todos nós, Pastor Gabi, precisamos temer mais a Deus. Com certeza. Necessitamos desse temor, desse respeito a tudo que é santo, a tudo que é divino. Sabemos das dificuldades da nossa sociedade que tentam nos impor dia após dia. Sabemos que você na tua casa hoje, aí no teu local de trabalho, quem sabe você está no batente, no local de trabalho, você está viajando. Às vezes você estava caindo em lágrimas essa madrugada, mas resolveu sintonizar a rádio e está escutando essas palavras. Não desanime, não desanime. Quem sabe tantas vezes você já orou, Senhor, tira-me de mim, Senhor. Calma, meu querido. A graça do Senhor é o que basta na tua vida. E é na fraqueza que o Senhor vai aperfeiçoar o poder dele, a graça dele, a misericórdia dele e te capacitar para você cruzar esse rio, para você cruzar esse vendaval, essa torrente de problema que você está enfrentando. Mas você não pode desanimar, né? Antes de você chupar uma laranja, você tem que colher ela, você tem que descascar ela, você tem que cortar ela ao meio. Outros vão comer de metade em metade, outros vão apertar a laranja que ela vai sair o suco. Tudo é um processo. Outros comem de gomo em gomo. Comem de gomo em gomo, mas tudo é um processo. Outros tiram só um tampãozinho em cima e chupam toda a laranja. Então tem várias formas. Várias formas de nós chegarmos à vitória, que é o processo final. Exatamente, mas o segredo é o temor Pra tirar do a Senhor. laranja, muitas vezes tem que botar a mão nos espinhos, né? É. Tá lá no meio do... tirá-la dali para poder também alcançar a vitória. Muitas vezes tem que passar por dificuldade, né? Para te conseguir ter, né, a tua vitória. Mas voltando um pouco ao assunto que nós estávamos, meus irmãos. Eu estava aqui olhando um pouco a vida de Daniel, pastor Lucas. Maravilha. Olha só o que diz. A vida de Daniel é uma história inspiradora para todas as idades, pois a sua narrativa mostra que desde jovem ele decidiu ser fiel a Deus. Seu livro apresenta uma vida acerca de desafios e ameaças,
sempre tendo sua fidelidade a Deus colocada à prova, mas em nada ele cedeu. É tão interessante que essa palavra de Daniel aí, Daniel 1:8, né? Isso. O rei manda vir as suas iguarias, a ração diária. Deus manda vir do bom e do melhor para que aquele povo se destacasse, né? Aquele povo que já tinha um conhecimento da sua terra viesse a se destacar. Mas Daniel olha e diz: não, eu não vou me contaminar com aquilo que está lá. Porque eu tenho um propósito na minha vida e eu tenho uma integridade a ser zelada. Temor a Deus é zelar pela integridade do Espírito Santo na sua vida. E esse temor a Deus custou para Daniel a cova dos leões, né? Por se manter temente a Deus, ele foi jogado na cova dos leões. E quando ele foi jogado na cova dos leões, a história conta que as pessoas às vezes nem chegavam no fundo da cova e já sobrava pouco inteiro. Era tudo estraçalhado. Mas Daniel, com o temor de Deus e sabia que Deus era maior que aqueles leões, Dormiu com eles. Deitou, usou eles como travesseiro, descansou, né? E hoje, né, dá um relâmpagozinho aí lá longe. E tem gente que já faz 1 milhão de coisas e faz aquela gritaria, aquele medo, né? O terror, teme as pragas, né? Aí você diz, mas que praga, que droga, que porcaria, né? É o palavreado que se usa, né? Então, teme as pragas, mas não teme a Deus. Olha só o que diz Lucas no capítulo 12, versículo 4 e 5. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo do que mata o corpo e depois nada mais pode fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, este vocês devem temer. Tá, mas como assim matar o corpo e lançar a alma no inferno? Se Jesus, se Deus é amor. Né? Deus é amor, mas também é justiça. E nós somos livres para plantar. Hoje ao meio-dia, quando eu fui almoçar, tinha massa, tinha carne, tinha bolinho de arroz, Opa, feijão e arroz, e tinha uma saladinha. Só que eu resolvi o que eu queria comer. Na próxima eu vou na casa do pastor Lucas. Convidado, glória a Deus. Mas o certo é que brincadeiras vão e nos levam à alegria e à comunhão também. Mas certo é que eu resolvi o que eu queria comer. Entendeu? Eu resolvi o que eu queria colocar na minha boca. E hoje à tarde um amigo meu postou aí no Messenger, né? Que estava fazendo uma geleia de laranja, né? E eu fiquei olhando aquela geleia borbulhando, né? E me deu vontade de comer, né? E eu até disse para ele assim, puxa vida, se não fosse as malditas bailarinas do diabo, a diabetes, né? Mas a gente come um pouco. Então a gente tem que fazer o quê? Comer um pouquinho de cada vez, né? A gente não pode comer mais. Tem coisas que nós não podemos ser o quê? Ignorantes, né? Não podemos ficar sem temer a Deus, sem temer. Muitas vezes nós estamos com alguma enfermidade e muitas coisas temos que abdicar, né? Mas quando nós tememos a Deus, nós também temos muitas coisas deste mundo a abdicar. Muitas coisas que parecem que são boas, muitas coisas que parecem que são gratificantes, mas no fim delas são caminhos de morte. Uma palavra que Deus nos deixou, que é gratificante ouvir, é esta que está em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Porque um menino vos nasceu, um filho
se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Glória a Deus. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Príncipe da paz. Glória a Deus. Esse é Jesus. Aquele que nos conheceu primeiro, aquele que nos amou primeiro. Então, eu faço uma pergunta para você agora. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Ela é maior que Jesus? O problema que você está passando, ela é maior que Jesus? Certamente você vai dizer não. Então entrega o teu coração a Jesus. Entrega essa causa para Jesus. Faz como Ana fez, sabe? Ana, enquanto ela pensava em gerar um filho, para dizer para Penina assim, ó, eu posso gerar, eu posso ser fértil, eu posso produzir para o meu marido, ela não gerou. Mas no momento que ela disse, Senhor, no meu caso não tem mais nada a ver com Penina, mas o que ser gerado vai ser do Senhor, Deus abençoou. 85 anos tinha Ana. 85 anos. E Abraão? Só um milagre. Só que no momento que ela resolveu erguer um altar para o Senhor, ela deu a sua primícia ao Senhor, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Aí tá, Deus deu com juros e correção monetária, né? Então a idade dela é avançada, impossível aos olhos humanos. Então hoje tudo aquilo que é impossível para você, para Deus, tudo é possível. Então você deve colocar a sua confiança em Deus, crer nele, desentrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Aleluia. Tem que manter a esperança, né? Porque se não tivermos esperança em Deus, nada faz sentido em nossas vidas. Tem um ditado do mundo que diz assim, a esperança é a última que morre. É porque a sua esperança está nessa terra. A nossa esperança não é nas coisas dessa terra. A nossa esperança está em Deus. Dele vem a nossa salvação. A nossa esperança e a nossa firmeza está em Deus. Então a nossa esperança nunca morre. Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor. É o tempo dele na nossa vida. Mas nós não podemos vacilar, não podemos olhar para a direita, não podemos olhar para a esquerda. O caminho continua sendo reto, continua sendo estreito. E nesse meio termo, entre o meio termo, é aquela posição que muitas vezes as pessoas te olham de longe, você está nem sentado e nem de pé, porque você está de cócoras. Né? Mas quem olha de longe não sabe dizer o que você está sentado se você está de pé. E olha, irmão Lucas, Flávio, ele... Talvez alguém está olhando aí na live ou está ouvindo nós e está dizendo assim, essa piazada que estão aí, né? Quem são eles? Falando sobre isso. A mesma coisa falaram de Davi. Davi não tinha couraça, tinha roupa de pastor, né? Roupa de pele de ovelha. E foi contra o gigante com uma funda. Então, dizia para ele, esse aí não vai dar nem para saída. Quando ele se mexeu, o gigante já termina com ele. Só que foi bem pelo contrário. Quando o gigante tentou se mexer, ele já estava caindo no chão. Então, é o que nós falamos antes. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Nós não nos achamos alguma coisa. Nós achamos que Deus está na nossa vida. E a palavra de Deus que estamos falando nesta madrugada é uma palavra fiel e verdadeira, que não volta vazia. Nós estamos vendo, olha você que está aí, ouvindo essa programação. Você não era para estar aqui assistindo ou ouvindo essa programação nessa madrugada. Mas o Espírito de Deus tocou na sua vida. E uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, que tem pessoas que nunca haviam escutado esse programa. E hoje, esta madrugada, foram direcionados a estar ouvindo essa programação porque Deus queria falar com você. Deus queria mudar a sua vida. Deus queria transformar o seu coração. Deus quer tirar esse medo da sua vida. Deus quer tirar da sua vida esse desespero.
Então você foi guiado pelo Espírito Santo de Deus a sintonizar, aleluia, a Rádio Liberal FM, a estar nos acompanhando pelo Facebook. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Isso não é palavras positivas, são palavras de Deus. Aleluia. Se você crer nesta madrugada, tudo é possível para você. E Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai tirar você desse desespero. Deus vai tirar você dessa falta de fé. E nessa madrugada Deus vai fazer com que a sua vida seja acrescentada em graça, em poder, aleluia, em confiança E esperança. e esperança de um dia, de um amanhã melhor. Porque quem está com Deus, o dia do amanhã sempre é melhor. Aleluia. Sempre é melhor, porque nós temos uma companhia maravilhosa que é o nosso Jesus Cristo. Grande abraço, Dirceu Soares. Grande abraço, Marcos Vicenzi. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os outros amigos e irmãos que estão ligados aí. Deus tem uma bênção para vocês. Pastores amigos que estão ligados. Irmãos que estão orando por nós. Irmãos que estão orando por você. Para que esta palavra venha surtir um efeito benéfico na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor nesta madrugada. Recobre de novo as forças. Seja nesta noite fortalecido. Nesta madrugada receba, aleluia, uma injeção de ânimo da palavra de Deus. Tenha confiança, mas nunca deixe o temor de Deus de lado. Se você teme a Deus, Deus vai entrar com providência na sua vida. E por mais escuro que seja a tua noite, e por mais difícil que seja a tua caminhada, e por mais espinhoso que seja o teu caminho, aleluia, Jesus vai colocar nos teus pés o calçado da preparação do Evangelho da Paz. E você vai andar por cima dessas pedras, por cima dos problemas, e você vai receber a vitória de Deus nessa madrugada. Aleluia. Estamos aqui uma equipe que Deus selecionou a dedo. E estamos aqui, somos pequenos, mas o Deus que nós servimos é muito grande. E a palavra que nós estamos transmitindo para você é uma palavra de confiança, é uma palavra de certeza de vitória. Se você crê, a partir de hoje você vai tornar-se mais um vitorioso, vai recobrar as suas forças e vai se pôr de pé. E o gigante que está na tua frente, você vai derrotar ele num piscar de olho. Creia, não deixe de temer a Deus, não tema as pragas, mas tema o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se você crê, meu querido, a partir desse momento nós vamos orar pela tua vida. A partir desse momento nós vamos ligar aqui na terra. Glória, e a bênção será ligada no céu. Aleluia. Há tempo de restituição na tua vida. Aleluia. Há tempo de começar de novo. Há tempo de recomeçar esse projeto que o Satanás, ele disse por intermédio de muitos, projeto falido. Mas Deus olha para você hoje e diz que está te erguendo do pó, que está tirando a tristeza do teu olhar, que está removendo a angústia do teu coração, que está tirando as pedras por debaixo do teu travesseiro e colocando plumas novamente para que você venha a se deitar e a dormir o sono gostoso e gozar na graça do Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós ligamos as nossas orações agora, Senhor, e oramos pela tua presença, oramos pela tua benevolência, Senhor, nas nossas vidas. Oramos para que o Senhor venha alcançar, meu Deus e meu Pai, este homem, Senhor, esta mulher que quem sabe está com o coração ferido, quem sabe está com o coração, meu Deus, em pedaços, meu Deus, com o pensamento, Senhor, que não sabe mais o que fazer, para onde ir, a quem pedir um socorro. Mas eis que, meu Deus e meu Pai, o temor volta a este coração. O Senhor dá entendimento, o Senhor dá
sabedoria. Glória a E a Deus. partir de agora, eis que se ergue uma nova pessoa. Eis que se ergue um varão de guerra. Eis que se ergue uma mulher virtuosa neste lar, para orar, para clamar, para gemer na tua presença, ó meu Deus e meu Pai, e saber que tudo nos é possível Aleluia. quando cremos que o teu nome é nome sobre todo nome, que o teu reinado é sobre todos os reis e que a tua justiça perdura para todos sempre. Meu Deus e meu Pai, entra com a providência nas nossas vidas, entra com a providência nos lares, Senhor, entra com a providência neste, Senhor, que estava depressivo em meio, meu Deus e meu Pai, a esta solidão, a esta incumbência que o mundo vem nos trazendo. Venha abençoar, venha tocar em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, ó Deus, nesta madrugada, Senhor. Aleluia. Pedimos a Glória tua a Deus. graça, ó Deus. Pedimos, Senhor, que tu estenda as tuas mãos, Senhor, para o nosso ouvinte, Senhor, nesta madrugada, ó Deus. Glória. Assim como os teus servos têm orado até o momento, Glória a Senhor. Deus. Pedimos que as tuas mãos sejam estendidas sobre esta pessoa, sobre esta família agora, Senhor. Jesus, entra com Abençoa cada um, a cada providência. ouvinte nesse momento, Senhor. Aquele que tirou um tempo para orar e buscar a tua glória. presença nesta madrugada, Senhor. Estende as tuas mãos poderosa, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa Aleluia. tocar nesta vida, possa, Senhor, nesta madrugada ser curada esta pessoa que está entregando agora, Senhor, a sua vida a ti, meu Deus. Entra com providência nesta vida, Senhor. Cura a alma, Aleluia. cura o espírito, cura os pensamentos, cura o corpo físico, Senhor. Cura, Senhor, no nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, cremos na graça e no milagre, em nome de Aleluia. Jesus. Amado Pai, Senhor de poder, de misericórdia, nós colocamos, Senhor, intercedendo por todos Meu que estão a nos Jesus, tu és ouvir poderoso. e até mesmo por esses que estão juntos aqui, Senhor, nessa tribuna. Pai eterno, te rogamos, Senhor, para que sejas bondoso para conosco, para com todos que nos ouvem. Pai, aqueles que estão necessitados neste momento da tua provisão, seja espiritual ou carnal, aleluia. Senhor, vá de encontro a eles. Nome de Toca, Jesus. Senhor, com suas mãos poderosas. Vá lá na doença, vá lá na situação difícil, vá, Senhor, na a Deus. depressão, vá, Senhor, naqueles momentos difíceis que as pessoas passam, Nome de Senhor, sem poder ter esperança em suas vidas. Vá, Senhor, de encontro, resolve a elas, dai a resposta ungida, dai, Senhor, a força de seu poder, para que consigam vencer os dias maus, para que consigam vencer ao Aleluia. inimigo, Senhor, que se posiciona de todas as formas possíveis para tentar Glória a a nos Deus. derrubar, Senhor. Mas tu és poder, tu és maravilhoso, onisciente, onipotente, onipresente. Portanto, cremos no maior e melhor de todos. Não há outro igual. Somente tu, Senhor, és o único Salvador, o único provedor para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Há mais vida, esperança ou fé, Deus vai mover. Quando não tem remédio ou jeito pra dar, Deus vai ressuscitar. Equipe do programa Encontrando Jesus na Madrugada. Evangelista Elias dos Santos Sates. Pastor Lucas Gabi. Evangelista Flávio de Borba. E operador Eli Sates. Atenção para os colaboradores do programa Encontrando Jesus na Madrugada, que vai ao ar pela Liberal 102.1, todas as quintas-feiras, a partir da meia-noite até as 2 horas da madrugada.
MJ Líder, do meu amigo Moisés Rodrigues, fabricação de esquadrias de metal, situada à rua Ângelo José Bordim, 1164, Guaporé. Contato 54 3443 2691, 3443 2691. E também a empresa Fopa Gás, distribuidora do gás Liquigás, o melhor gás aqui de Guaporé, do nosso amigo Cleito Fopa, situado à rua Elias Scalco, número 65, no bairro Planalto, aqui em Guaporé. Telefones de contato 3443 4437, 54 3443 4437, 3443 6601, 54 3443 6601, 54 999 13 97 27, 54 999 13 97 27 e 54 996 26 59 42. Plantão 54 996 02 65 33. Repetindo, 54 996 02 65 33. Agradecemos também aos outros irmãos que estão colaborando para que esse programa esteja no ar. Chegamos ao final do programa Encontrando Jesus na Madrugada. Vos convidamos para nos sintonizar na próxima quinta-feira, a partir da meia-noite até as 2 horas da madrugada. Encontrando Jesus na Madrugada. Vamos juntos encontrar Jesus na madrugada. Ô Elias, não sai aqui, Elias.